59 pontos. Essa é a diferença que separa George Russell do seu companheiro de equipe na Mercedes. Mas o número mais chocante não é a diferença de pontos. O número mais chocante é que o piloto que está dominando ele acabou de completar 20 anos. Kimi Antonelli está pilotando como se a Mercedes tivesse sido construída exclusivamente para ele, enquanto Russell vive a pior temporada de toda a sua carreira na Fórmula 1. E o que acontece nos bastidores de Brackley é ainda mais sério do que o que se vê na pista, porque a crise de Russell não é apenas esportiva, é mecânica, psicológica e política. E os sinais que chegam do paddock indicam que o futuro do britânico na equipe pode ser bem mais incerto do que qualquer um espera. A Mercedes está em crise técnica total com o carro de Russell. Durante a classificação do Grande Prêmio da Hungria, uma rachadura foi detectada no motor do britânico, depois de uma queda súbita na pressão da água durante o Q3. A consequência foi devastadora. Russell foi forçado a trocar para a quarta e última unidade de potência permitida pelo regulamento para toda a temporada de 2026. Isso significa uma coisa muito simples e muito séria. Se o motor precisar ser trocado mais uma vez antes do fim do ano, Russell receberá uma punição de grid, que pode comprometer corridas decisivas na luta pelo campeonato. E não estamos falando de um risco hipotético. O chefe da Mercedes já admitiu publicamente que essa possibilidade é real. Toto Wolff falou depois da corrida e suas palavras não tranquilizaram ninguém. O chefe de equipe admitiu que a rachadura no motor é bem grande e que ainda não sabe se será possível recuperar aquela unidade de potência. Ele afirmou que a equipe precisará analisar o dano em detalhes antes de tomar qualquer decisão. Mas a parte mais preocupante do discurso dele foi outra. Wolff disse claramente que se o motor não puder ser recuperado, a Mercedes terá que escolher estrategicamente em qual circuito tomar a punição. Isso significa que internamente a equipe já está considerando o pior cenário possível. A possibilidade de Russell ter que largar do fundo do grid em um grande prêmio da segunda metade da temporada não é mais uma hipótese distante. É uma possibilidade concreta. Mas o problema do motor é apenas a superfície de uma crise muito mais profunda. O que realmente está destruindo a temporada de Russell não é a mecânica, é a mente. E não são apenas comentaristas quaisquer dizendo isso. São pessoas que conhecem a Fórmula 1 por dentro. Rob Smedley, o antigo engenheiro de corrida que trabalhou com alguns dos melhores pilotos da história da categoria, analisou a situação de Russell em um episódio do podcast High Performance Racing. E o diagnóstico dele foi brutal. Segundo Smedley, Russell está pensando demais. Está analisando cada detalhe, cada curva, cada decisão, em vez de pilotar de forma instintiva, como sempre fez nos melhores momentos. E esse excesso de análise está visivelmente o deixando mais lento. Smedley fez uma comparação direta entre os dois pilotos da Mercedes, que é simplesmente devastadora para Russell. Ele disse que Antonelli está em um estado de fluxo. Entra no carro e pilota sem pensar, sem forçar, sem calcular. Tudo acontece naturalmente para o jovem italiano. Cada ultrapassagem, cada ponto de freada, cada gerenciamento de pneu acontece como um processo automático, que não exige esforço mental. Do outro lado, Russell está fazendo exatamente o contrário. Está analisando tudo tanto que perdeu o contato com o instinto natural. E quando um piloto de Fórmula 1 perde o instinto, perde qualquer chance de competir no mais alto nível. A coisa mais significativa que Smedley disse foi uma mensagem direta a Russell. Ele afirmou que não há a menor dúvida sobre a capacidade do britânico de pilotar um carro de Fórmula 1. Não é uma questão de talento. Russell tem o talento para lutar pelo campeonato mundial. Mas o tempo de volta, os pontos e este campeonato mundial não dependem da capacidade de pilotagem dele. Dependem da capacidade de parar de pensar e voltar a sentir o carro sob ele. Uma mensagem que pesa como uma laje no moral do britânico. David Coulthard acrescentou outra camada a essa análise que torna tudo ainda mais dramático. O ex-piloto disse que o azar de Russell nesta temporada superou qualquer roteiro de filme. Ele fez referência aos filmes do Rocky, em que o protagonista enfrenta dificuldades enormes antes de triunfar. Mas segundo Coulthard, o que Russell está vivendo vai além de qualquer obra de ficção. O britânico venceu na Austrália, dominou a sprint na China e depois tudo desmoronou em uma sequência de eventos que ninguém poderia ter imaginado. Problemas técnicos na China que comprometeram a classificação, um safety car chegando no pior momento possível no Japão, múltiplas punições em Mônaco, agravadas por uma bandeira vermelha, um motor que explodiu enquanto ele liderava a corrida no Canadá, problemas de unidade de potência na Bélgica e finalmente o sistema anti-stall sendo ativado na largada na Hungria, eliminando-o da disputa antes mesmo da primeira curva. Coulthard usou uma comparação com o tênis, que acerta em cheio. Ele disse que Russell é como um tenista que recebe uma bolinha alta fácil, uma certeza de ponto, mas erra porque começa a pensar demais no movimento em vez de executá-lo de forma instintiva. A experiência, que deveria ser uma vantagem, está se transformando em um fardo enorme. Antonelli tem a vantagem da juventude. Ele ainda não sabe o que não sabe, e isso o deixa livre para arriscar sem medo. Russell conhece cada armadilha, cada dificuldade, cada risco, e essa consciência está o paralisando mentalmente. A Mercedes oficialmente diz que acredita na recuperação de Russell. O vice-chefe da equipe, Bradley Lord, afirmou que a pausa de verão representa a oportunidade perfeita para o britânico dar um passo atrás e reavaliar tudo. Ele disse que Russell sabe que não está exatamente onde gostaria de estar na classificação de pilotos, mas que permanece na disputa do campeonato.
Lord acrescentou que está realmente confiante de que nas restantes 11 ou 12 corridas, veremos o melhor George Russell voltar a competir nos mais altos níveis. Mas há um detalhe que torna essas palavras menos convincentes do que parecem. Na mesma declaração, Lord também disse que a Mercedes quer vencer os 2 campeonatos, e que fará isso colocando os 2 carros nas melhores posições possíveis em cada corrida. Nenhuma referência a ordens de equipe. Nenhuma indicação de que Russell receberá tratamento preferencial para reduzir a diferença. E com uma desvantagem de 59 pontos, a ausência de ordens de equipe basicamente significa que a Mercedes já está tratando Antonelli como o piloto número 1 na luta pelo título mundial. Esse é um sinal que não pode ser ignorado. Enquanto isso, Wolff revelou que a estratégia de desenvolvimento para a segunda metade da temporada será completamente diferente do que se viu até agora. A Mercedes não levará atualizações a todos os grandes prêmios como fazia no passado. O limite de custos impõe escolhas precisas sobre quando e onde investir os recursos restantes. Wolff disse que a equipe precisa ser estratégica ao decidir quando introduzir novidades técnicas, focando exclusivamente nos circuitos onde terão o maior impacto no desempenho geral do carro. Ele confirmou que a Mercedes está em boa posição em termos de orçamento e que intencionalmente concentrou maiores investimentos na segunda parte do campeonato para tentar manter a vantagem sobre os rivais. Essa é uma situação sem precedentes na história recente da Fórmula 1. Um piloto com a experiência e o talento de George Russell sendo sistematicamente batido por um companheiro de equipe que acabou de completar 20 anos, enquanto o carro dele quebra corrida após corrida e a mente o trai nos momentos decisivos. O motor rachado, as punições pairando, a pressão psicológica insuportável, a comparação impiedosa com o Antonelli em estado de graça. Tudo está convergindo para um momento crítico que definirá não apenas esta temporada, mas todo o futuro de Russell na Fórmula 1. A pergunta que todo o paddock se faz neste momento é simples, mas aterrorizante para Russell. Ele encontrará a força mental para virar o jogo nas últimas corridas da temporada? Ou esta será lembrada como a temporada em que a Mercedes encontrou seu novo campeão e decidiu em silêncio que George Russell não faz mais parte do projeto futuro? Só o tempo dará uma resposta definitiva.